Eu queria agradecer a presença do Dr. Daniel Rocha. Dr. Daniel, que é um dos assistentes no ambulatório de diálise peritoneal, é assistente em Mogi e é assistente no ambulatório de doença renal policística da Unifesp, é pós-graduando no tema. É um cara que eu e a Marina não temos palavras para dizer o quanto que a gente admira. Foi Sérgio Stella no prêmio de melhor de residente de destaque no ano dele. E não é à toa. Tudo que ele faz, ele bota todo o espírito, toda a alma nele. Ele ama a Unifesp, ama o hospital, ama tudo que ele faz, bota o coração. E quando a gente fez esse convite para ele dar aula para a gente, de pronto ele aceitou. E eu tenho certeza que vocês vão ver a melhor aula de policística que vocês podem imaginar, porque ele põe o coração em tudo que ele faz e faz tudo com excelência. Obrigado, Dani, por ter aceitado o convite. Dani, você sabe que você é uma inspiração pra gente, que você ensinou pra gente muita coisa, quase tudo que a gente sabe, que não é muita coisa, mas enfim. E obrigada por ter aceito o convite. Aos R3 que estão presentes, os que não fizerem pergunta no final da aula, o Dani dá plantão na UTI da clínica, ele sempre aparece no meio da madrugada para passar visita, ele quer saber quanto que está o ganho calórico do seu paciente, se ele está atingindo meta calórica, como é que está a ventilação mecânica de todos os pacientes. Então, quem não fizer pergunta, ele vai à noite no plantão passar visita na madrugada, tá? Porque um bom nefrologista é um bom clínico, né? Já aprendi isso com a doutora Patrícia, que estava aqui. Bom, pessoal, muito obrigado, né? Fico muito feliz com o convite. Eu sou formado aqui na Paulista, eu sou formado no Espírito Santo, na graduação, fiz residência de clínica e nefro aqui na Paulista, e agora eu estou fazendo pós-graduação em nefrologia aqui na Paulista também. E, no momento, eu sou um dos médicos assistentes lá do ambulatório de doença renal policística, autossômica dominante. Eu vou abrir aqui a aula. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, vocês parem a apresentação, perguntem, tá certo? Deixa eu abrir aqui. Davi, você vai me orientando aí, viu? Pode deixar. Beleza. Então, essa aula aqui, para os puritanos aí que estão na plateia, pessoal, essa aula é uma aula para residente, tá bom? É uma aula que eu estou partindo do princípio que as pessoas não sabem do que nós estamos falando. Então, é uma aula básica, mas também, ao mesmo tempo, é uma aula complexa, porque essa doença é uma doença complexa. Até hoje, vários mecanismos ainda a gente não sabe como que funciona, tem uma parte de genética muito forte para poder ser discutido, né? E que ainda tem, né, estudos. Se eu for parar para poder ler só rim policístico, meu Deus do céu, é um dia inteiro, é um ano inteiro. Todo dia a gente recebe um monte de artigo para poder ler relacionado a rim policístico. Então, fiquem bem à vontade para parar, tá? E perguntar. O nosso ambulatório funciona às sextas-feiras, então amanhã a gente tem ambulatório. E fica à vontade para parar e perguntar mesmo, tá bom? Como é uma aula para residente, eu gostaria muito que os residentes participassem também, se puderem, né? Eu sei que fica muito difícil porque é virtual, mas, por favor, fiquem à vontade, tá certo? Então, lembrando que é aspectos práticos ambulatoriais dessa doença. Tem a parte hospitalar, que é uma outra discussão, que é uma discussão gigantesca, mas a gente vai começar. Então, eu preciso que todo mundo aperte o play aí para a gente começar a aula, que eu vou apertar o play aqui do negócio. Apertaram? Apertou? Foi. Então, ó, a gente já começa no fim. Então, eu gosto muito desse slide. Por quê? Porque com ele a gente consegue dar uma visão geral do que a gente vai aprender nessa aula. Então, se você já sabe tudo o que está acontecendo nesse gráfico, né, nesse fluxograma, talvez essa aula não seja para você. Mas se você não sabe o que é uma doença renal cística, como que eu confirmo o diagnóstico de doença renal policística autossômica dominante, que é o ADPKD, né? Se eu não sei o que é típico e o que é atípico, se eu não sei fazer o cálculo pela tomografia ou pela ressonância, se eu não sei classificar a doença na progressão pela classificação da Mayo Clinic, em um C, um D, um E, se eu não sei o que é o tovaptan e como ele age, essa aula é para você, tá bom? Mas se você já sabe isso tudo, talvez não seja tão interessante essa aula, mas pode ficar para poder assistir, tá bom? E antes de continuar,
essa aula vai estar no YouTube, então vocês curtam o vídeo, compartilhem, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações, que ajuda muita gente. Sempre quis falar isso. Fiz meu sonho agora. Meu sonho deu certo. Vamos lá, pessoal. A gente começa com um caso clínico. Vocês já podem pegar aí um caderno, um papel aí, um lápis. E a gente começa com esse caso clínico aqui, que o nome do paciente é você. Você tem cerca de 30 anos e você atua na área médica. Você é previamente saudável. Você fez exames admissionais para entrar na residência do Hospital São Paulo e é assintomático. E aí, no exame físico, você estava com 150/90 de pressão. E não é normal uma pessoa com 30 anos, né, ter 150/90 de pressão. E como boa pessoa que atua na área médica, né, não faz acompanhamento médico. E você tem pais falecidos por acidente de trânsito há 25 anos. E tem uma irmã Ígida de 35 anos. E aí, na investigação, além de todas as outras coisas, foi pedido para você um ultrassom de rins e vias. E nesse ultrassom de rins e vias, tinha vários cistos renais. E aí a pergunta que não quer calar, né? Qual doença você tem? Então, a partir daqui, a gente já começa a brincar um pouquinho. Mas aí o pessoal vai querer mandar para um ambulatório de rim policístico. Mas não. Você, que é o médico de você, está no interior do Brasil e não tem ambulatório de rim policístico para ir. Antes disso, a gente tem que definir algumas coisas. Se você olhar esse fluxograma, que é muito interessante, ele fala para você tanta doença cística que tem no rim. Então, se a gente acompanhar esse fluxograma aqui, você pega rins com cistos bilaterais, você vai seguir no fluxograma. Se tem presença de tumor, é uma coisa. Se não tem, vai para uma outra área, que você vai olhar o tamanho do rim. Se você olha o tamanho que é normal ou pequeno, é uma coisa. Se é um rim aumentado de tamanho, é outra coisa. Se tem presença de fibrose hepática ou não, aí sim a gente consegue diferenciar mais ou menos as principais doenças císticas que tem. Nesse caso, a gente está falando de doença renal policística autossômica dominante, que é a principal doença cística monogênica renal. Que aí a gente parte do princípio que você sabe que é essa doença aqui. Mas olha o tanto de doença cística que tem. Então, não dá para dizer que todo mundo com cistos renais tem rim policístico autossômico dominante. Lembrando também que a gente está falando desse fluxograma de doenças de causas genéticas, tirando ainda aqueles que têm doenças císticas de causas adquiridas. Então, é importante vocês terem isso na cabeça, tá certo? E aqui eu apresento para vocês, se vocês nunca viram, é um rim policístico de uma pessoa que tem uma doença renal policística autossômica dominante. Esse rim foi um produto de nefrectomia que a gente viu, que pesou 4,5 kg. Então, aí está apresentado para vocês. E nesse momento a gente vai desconstruir agora a DRPAD, né? A doença renal policística autossômica dominante. Nesse contexto, doença significa ausência de saúde renal do rim, entre parênteses. Por quê? Porque não é uma doença só do rim. Ela pode ter manifestação extrarrenal, e a gente vai ver. Policística, porque tem vários cistos nos rins. Autossômica, porque pode acometer tanto homem como mulher, então não é necessariamente ligado ao cromossomo sexual. E dominante, porque basta uma mutação de um alelo para você manifestar a doença. Tá certo? E se tem dominante, é porque também tem a recessiva. Então a gente também tem que saber que existem essas diferenças. Aqui a gente tem algumas doenças recessivas, que é a DRPAR, que é a doença renal policística autossômica recessiva, nefronofitise e outras síndromes, de causas genéticas específicas desses genes aqui, que tem a localização nessa localização de cada gene, que eu vou explicar na frente, e que é responsável pela produção de determinada proteína. Então, uma mutação em algum desses genes pode produzir uma proteína alterada. Então, vamos lá. Falando em gene, o que a gente tem que ter noção, né? No cromossomo, essa parte do gene, que é dividida entre intron e exon, exon é aquela parte do gene que realmente ela é, vamos dizer, ativada para poder ser transcrita e produzir uma proteína. Nesse cromossomo, tem duas partes aqui, um braço curtinho e um braço longo, que é definido convencionalmente por P de curto e Q de longo.
E se a gente pegar o cromossomo como um todo, eu vou pegar um exemplo da doença renal policística autossômica dominante 1, PKD1, que está aqui, ó, localizado no cromossomo 16. No cromossomo 16, se a gente pegar um desses alelos, nessa localização, que é a localização do braço curto 13.3, é onde está localizado o gene que vai produzir aquela policistina. Esse gene, ele é gigantesco. Então, uma mutação nele... Alô? Alguém quer perguntar? Não? Então, nesse gene, que é um gene muito grande, pode ter mutações em várias partes do gene, tá bom? E isso é importante para poder determinar também a gravidade da doença lá na frente. E por falar em proteína, já que aquele gene vai produzir uma proteína, a gente tem que falar das proteínas de membrana, que é a policistina 1, PC1. Olha o tamanho dessa proteína. É a proteína que tem uma parte dentro do citosol, tem uma parte na membrana plasmática e tem uma parte extracelular. Então, se você vir o tamanho dessa proteína, você consegue imaginar o tamanho do gene. E se você sabe, determinado lugar do gene tem uma mutação, pode causar um defeito em determinada parte dessa proteína. Essa proteína, no entanto, não vai estar completamente disfuncionante. Ela pode estar parcialmente disfuncionante ou muito disfuncionante. E isso vai levar à gravidade da doença lá na frente, que a gente vai ver. E a outra proteína, que é a PC2, a policistina 2, né, que é um produto daquele gene PKD2, que é num outro cromossomo, ela é responsável, aqui, ó, ela também é uma proteína de parede, né, de membrana, só que ela é menorzinha, então você já imagina que o gene é menor, certo? E elas se encontram aqui no citosol, e essas duas proteínas são importantes principalmente para o influxo de cálcio, e isso vai ser importante lá na frente, quando a gente falar um pouquinho dentro da célula. Aqui também eu coloquei duas outras proteínas que não são da doença dominante, que são da doença recessiva. Então, se algum dos genes tem a mutação, pode causar defeito nessas duas proteínas. Então, é só para poder diferenciar uma dominante e as outras recessivas. Beleza, tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Genética na DRPAD. A gente vai ter que dividir, então, esse rim em algumas partes. PKD1 é o gene, né, que está localizado lá no cromossomo 16 e que tem 46 exons, que é justamente aquela parte do DNA que produz que é transcrito, né, que vai produzir a policistina 1. E ela é responsável por cerca de 80% das famílias afetadas. É uma doença um pouco mais grave, né? Esses pacientes, eles evoluem mais rápido para a disfunção renal do que os pacientes da PKD2. Então, essa é uma doença mais frequente. PKD2 é o gene que é localizado no cromossomo 4. Então, só se você tirar aqui uma raiz quadrada aqui de 16, aí você já sabe que vai estar no cromossomo 4. E tem 15 exons. Então, você já sabe que é um pouquinho menor esse gene, que vai produzir uma policistina menor, uma proteína menor. E talvez por isso, né, que as mutações nesse gene tem menos famílias afetadas, entre 10% a 15%, e a doença não seja tão grave assim como o PKD1. Ah, Daniel, e o restante? O restante está aí. Entre 5% a 10% das famílias, mais recentemente, foi descoberto que tem outros genes que podem também causar, e não necessariamente estão relacionados diretamente na funcionalidade da policistina na membrana, mas talvez no transporte dessa policistina até chegar na membrana. Então, o PKD3, que é a mutação no gene GANAB, e o PKD6, que é no gene DNAJB11, essas duas proteínas, esses dois genes aqui são responsáveis também por doenças dominantes, enquanto essas outras duas vermelhas aqui são responsáveis por aquelas proteínas que eu mostrei lá atrás, e elas são responsáveis pelas doenças recessivas, doenças policísticas recessivas. Então, aí a gente consegue definir mais ou menos como que funciona a genética na DRPAD, certo? Ufa, beleza. Então, até aqui, todo mundo bem, vivo ainda. Agora que eu já sei genética, eu quero a clínica, né? Mas beleza, eu não falei nada do cisto, né? Então, agora a gente tem que falar um pouquinho sobre o cisto, né? Antes de entrar definitivamente na clínica. Como que esse cisto é formado? Gente, vocês não têm noção como que é discutido.
como que é um monte de estudo que tem para poder tentar definir como que é feito o cisto nessa doença. Lembrando que na DRPA-D, na dominante, o cisto ele pode se formar em todas essas partes aqui do néfron, tá certo? Enquanto e ele é como se fosse uma evaginação desses túbulos, né? Principalmente aqui no distal e no coletor, enquanto na DRPA-R parece ser mais uma dilatação do coletor, tá certo? E aqui a gente começa a entender um pouquinho, como não é muito bem explicado, as pessoas vão tentando descobrir modelos para poder definir. Porque, pensa comigo, se eu tenho uma doença que é dominante e todas as células do meu túbulo têm essa mutação, então todas as células do meu túbulo têm que produzir o cisto ao mesmo tempo. Mas não é desse jeito. Lá pelo volta dos 5, 10 anos, talvez surja o primeiro cisto da pessoa, talvez, e no polo superior do rim direito, por exemplo. Por que que vai formar o primeiro cisto lá e não forma no rim esquerdo? Talvez vai começando a formar depois. Então, o que alguns pesquisadores começaram a desvendar? Então, lembrando, esse daqui é um túbulo. Essas células tubulares todas têm a mutação germinativa, tá certo? Mas essa célula aqui específica, a gente vai entender um pouquinho mais dela. Se essa célula aqui, as duas têm a mutação germinativa, que é esse alelo aqui, lilás. E aqui, esse daqui é o normal, vamos dizer assim, né? E aí o que acontece? Por algum motivo, esse alelo aqui vai sofrer uma mutação. E quando ele sofre uma mutação, esse alelo naquele gene lá que a gente já tinha explicado anteriormente, quando ele sofre essa mutação, essa célula, ela muda o fenótipo dela. Ela muda o fenótipo dela de forma que ela fica hiperproliferativa e de forma que ela fica hipersecretiva. Então, ela vai começar a secretar muito e começar a proliferar bastante. Então, ela vai crescer, 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 até ela se desprender e formar esse cisto desprendido do túbulo. Não pode faltar uma figura do New England, que são as melhores figuras. Então, aqui é mostrando, mais ou menos, como é que funciona, né? A célula normal, uma célula que começou a se diferenciar e começou a abrir, né, para poder formar o túbulo, o cisto, que vai se destacar. E aqui, como ela mudou o fenótipo, ela vai começar a secretar muito fluido. Mas eu gosto muito dessa figura. Mas muito, porque é quase um 3D, assim, é um 3D, na verdade. Você pegar essa célula aqui, que está completamente diferente das outras, o que acaba acontecendo com ela? Ela vai começar a secretar, secretar, crescer, crescer, secretar, secretar, crescer, crescer, pluf, desprendeu. E a partir dali ela começa a crescer, crescer, crescer. Então imagina, tá fazendo num determinado ponto do rim, mas num outro determinado ponto, talvez o mesmo hit, que a gente não sabe qual é, talvez é uma mutação somática, relacionada ao ambiente, alguma coisa que a pessoa come, alguma coisa da poluição, a gente não sabe, isquemia, reperfusão, tabagismo, alguma coisa aconteceu para que tivesse um segundo hit e dessa forma as policistinas formadas por aquelas células fossem completamente disfuncionantes ou bem disfuncionantes para poder conseguir formar um cisto desse. E aí a gente chega na última parte da fisiopatologia, que eu não gostaria que vocês ficassem fixando no desespero que é essa figura, tá certo? Mas eu vou mostrar para vocês, acompanhem a seta. Eu olho aqui, tem a policistina 1 e 2 no cílio primário das células tubulares e tem uma policistina 1 e 2 na membrana basolateral, tá certo? Se você for olhar aqui, não tem lá atrás que eu expliquei do influxo de cálcio? Quando essas policistinas estão alteradas, o influxo de cálcio diminui. Tem pouco cálcio dentro da célula. E isso interfere em algumas coisas que a gente vai falar na frente. Em várias vias de sinalização celular. Gente, quando eu falo várias, assim, eu falo várias, entendeu? Então, assim, eu não vou ficar explicando uma por uma, não. Mas outras coisas que eu queria falar para vocês aqui, prestar atenção nesse receptor V2, que está na membrana basolateral também, que é onde vai atuar a vasopressina. Então, se você olhar esse receptor V2, vai estar aumentado naqueles pacientes, a vasopressina já é aumentada nos pacientes que têm DRPAD. Então, o que acontece? Dentro da célula, acaba também tendo um aumento do AMP cíclico.
aumento do AMP cíclico intracelular, diminuição do cálcio intracelular, vai causar duas principais, que eu vou colocar aqui para vocês gravarem. Dois principais efeitos. Um, proliferação celular. Então, essa célula fica mais hiperproliferativa. E dois, aumento da secreção fluida. Vamos dizer assim. Tá certo? Então, ela fica mais hipersecretivo e ela começa a proliferar mais. Grava isso. Outras vias de sinalização que é importante só para citar. Aqui vocês estão vendo, né? mTOR, porque tem alguns trabalhos que falam que inibindo a mTOR, você também poderia ter um benefício, talvez, nessa doença. E aqui, na somatostatina, no receptor da somatostatina, que a gente vai falar também lá na frente. Tá certo? Mas, principalmente aqui, grava proliferação celular e secreção de fluido. E hipersecreção. Pronto. Então, aí aparece a Nazaré Tedesco, porque vocês não entenderam muita coisa até agora, mas isso é importante, gente. Eu não posso deixar de falar isso, tá certo? Depois vocês voltem na aula, assistam de novo, voltem de novo, que aí vai fixando na cabeça de vocês, tá certo? E agora a gente tem que continuar a aula, então vocês podem apertar o play. Aperta, gente. Desculpa, esqueci, apertei. Foi. Obrigado, Davi. Então é o seguinte, agora a gente começa a falar da clínica. A clínica na DRPAD é a seguinte, se eu for contar, vai dar mais ou menos 1 para cada 1.000 ou 1 para cada 2.500 habitantes. Só que isso depende muito de qual é o país, entendeu? Tem país que estuda muito, tem país que estuda pouco. Então, isso fica meio dividido. E esses pacientes, como que eles se apresentam? Tipicamente, é clássico ter rins aumentados de tamanho com cistos bilaterais. Então, essa é a doença típica. Nefromegalia com cistos bilaterais. Acomete mais homem do que mulher, mas, como eu falei, depende da população. Até 70 anos, cerca de 75% dos pacientes já evoluíram para doença renal crônica estadio terminal, e é a quarta causa conhecida de doença renal crônica em os pacientes em terapia renal substitutiva. Então, é importante saber sobre DRPAD. Essa é uma doença de nefrologista, tem que saber, tá certo? E talvez esse slide seja um dos mais importantes agora para os residentes. Por quê? Porque você vai saber as manifestações renais. De manifestação renal, esse rim aí é aquele rim que está pesando 4,5 kg, produto de orefrectomia pré-transplante. Então, se você for olhar, ele é típico. Ele tem nefromegalia, é grande. Segundo, por conta dos cistos, tem hematúria. E essa hematúria, se a gente for ver, se não tiver comunicação com a via urinária, você não vai ter hematúria, mas esses cistos continuam sangrando, né? Então, é importante saber que pode ter hematúria, devido a cálculo, infecção ou ruptura cística mesmo, né? E se tem hematúria macroscópica antes dos 30 anos, é um fator prognóstico ruim. Esses pacientes têm uma capacidade de concentração renal prejudicada por alteração justamente da vasopressina, perda da função renal progressiva. Então, assim, inexoravelmente, esses pacientes vão evoluir para a doença renal crônica e, dependendo de qual a mutação, pode evoluir para a diálise. E ele tem aqui eu vou parar um pouquinho, porque você tem que saber como que é a progressão dele, porque ele é diferente das outras doenças. A gente vai falar um pouquinho lá na frente. Dor crônica e dor aguda, pode ser por compressão, por ruptura cística, por distensão de cápsula, pode ser por várias coisas. Você imagina um rim desse tamanho dentro de uma pessoa, então a pessoa tem dor. A gente tem que levar isso em consideração. Hipertensão arterial. Gente, hipertensão arterial. Talvez, assim, de tudo que eu falar aqui, se vocês gravarem que a gente precisa ficar acompanhando a hipertensão arterial desses pacientes, vai ser, assim, talvez a felicidade da minha vida. Por quê? Porque eles evoluem com hipertensão arterial muito antes das outras pessoas. É uma causa de doença renal, de hipertensão arterial secundária muito importante. E 65% dos homens e 40% das mulheres têm hipertensão antes de desenvolver DRC, ou vamos dizer assim, de ficar com a taxa de filtração glomerular mais afetada. Então, é importante, sim, ficar de olho na hipertensão arterial. Infecções do trato urinário, de bexiga, intestício e dos cistos. Isso aqui talvez a gente veja mais no pronto-socorro, né? Talvez não tão frequente no ambulatório. E nefrolitíase.
Mas se tem manifestações renais é porque também tem as manifestações extrarrenais. E de todas, a mais importante seria a cardiovascular. E entre as cardiovasculares, eu já falei da hipertensão arterial, mas eu vou falar um pouquinho do aneurisma intracraniano. Né, gente? Isso daqui, quando o paciente tem e que realmente pode dar uma morbidade muito grande para ele, a gente tem que ficar de olho. É uma manifestação que a gente tem que rastrear, tá certo? Gastrointestinal, essa informação aqui, é cisto hepático, ajuda muito a gente no diagnóstico, principalmente o paciente que vem e que não tem história familiar. A gente não vai ter genótipo para fazer, né, porque é muito caro. E quando o paciente não tem história familiar, a gente consegue ver que ele tem uma doença típica renal com cistos hepáticos, ajuda muito a gente a dar o diagnóstico. Genital, tanto para homem como para mulher, miscelânea, principalmente hérnia de parede abdominal, que a gente pesquisa também. E aqui eu não posso deixar de frisar de novo a hipertensão arterial. Ah, Daniel, que chato, hipertensão arterial. Isso, hipertensão arterial. E o diagnóstico, como é que eu faço? Bom, gente, eu vou falar para vocês, a gente não tem teste diagnóstico para fazer aqui no Brasil, na nossa realidade, tá certo? Se você for de algum privado ou tiver algum paciente com muito dinheiro, você pode até fazer, mas aqui no Brasil, no SUS, a gente não consegue. O que a gente faz? É por imagem. Então, vocês conseguem ver aqui o ultrassom, né, que você consegue até contar os cistos, e a ressonância, que fica muito mais nítido de ver. E a quantidade também é importante, né? Mas aqui, eu preciso, o porém está aqui em cima, eu preciso ter história familiar. Então, para dar o diagnóstico diferencial, ou melhor, para dar o diagnóstico, eu preciso ter uma história familiar positiva. Quem dera se viesse bonitinho assim, né? A gente faz na mão, a gente tem que aprender a fazer o heredograma. Aí, no ambulatório todo mundo faz. Então, aqui a gente tem o paciente na nossa mão e pela história familiar a gente vê que ele tem muita gente na família com rim policístico. Então, se ele vem para mim no ambulatório, tem familiar com rim policístico e traz um ultrassom para mim, eu consigo dar um diagnóstico para ele. Como? Ultrassonografia, até de 15 a 39 anos, se no total, nos 2 rins dessa pessoa, eu contar, tem 3 cistos renais, eu tenho doença renal policística autossômica dominante. Então, assim, valor preditivo positivo, beirando 100%. Se eu tenho história familiar de 40 a 59 anos, pelo menos 2 cistos em cada rim. E acima de 60 anos, pelo menos 4 cistos em cada rim. Vou lembrar de novo, é para ter história familiar. E a exclusão, se o paciente tem acima ou igual a 40 anos e não tiver cistos nenhum, mesmo com história familiar, ele não tem a doença. Mas aí, aqui a gente viu em 2009, né? Mas em 2015, foi feito com ressonância magnética. E pela ressonância, até 40 anos, se a pessoa tem história familiar e está acima de 10 cistos renais, contando os 2, ele tem a doença. Valor preditivo positivo de 100%. E a exclusão diagnóstica se o paciente tem menos de 5 cistos. Por isso que é importante a gente tentar fazer esse rastreio até na idade corte, quando foi feito o estudo, tá certo? E algumas pessoas perguntam, mas Daniel, quando é que eu vou fazer o teste genético? Bom, você pode considerar fazer teste genético naquelas pessoas que ficam em cima do muro, né? Ou talvez o paciente está abaixo de 30 anos com 1 a 4 cistos renais, alguns autores falam, com história familiar, né? Ou no pré-transplante de alguma pessoa com história familiar de DRPAD, talvez seja importante. Então, individualizar, não tem jeito. Mas aí chegou agora, então vamos ver as imagens, né? Se o Datena pediu imagens, a gente dá imagens. Gente, isso aqui é importante para vocês gravarem, tá bom? Então agora vocês vão ver uma lista de imagens, nefromegalia bilateral com múltiplos cistos de variados tamanhos. Nesse fígado aqui, se você for olhar, não tem tanto cisto não, talvez uns pequenininhos, mas não tem. E o Datena pediu mais imagens, a gente dá. E outro paciente com cistos, com nefromegalia, cistos renais bilaterais de variados tamanhos, e agora a gente consegue ver cistos hepáticos, certo? Aqui no corte transversal, mesma coisa, olha como cresce esse rim. Esse rim cresce bastante, ocupa quase o abdômen inteiro. E aqui o fígado também com cistos. Essa aqui é uma outra parte da ressonância, também mostrando também os cistos hepáticos. Olha o tamanho desse cisto, gente. Olha o tamanho dele. Então, aqui tem uma parte do rim que está funcionando normal, e isso aqui é só cisto. Uma parte aqui que também é cisto hepático. Aí o Datena está analisando as imagens, igual a vocês. E aqui é um outro paciente mostrando a mesma coisa, com cistos hepáticos.
no corte transversal. Ótimo. Essas imagens foram ótimas, a Atena adorou e vocês também. Só que a gente chega nessas imagens. Essas imagens são importantes. Por quê? Porque a gente vê que a doença típica é nefromegalia bilateral. Só que existem outras doenças também que não é apresentação típica, é apresentação atípica. Olha aqui, aqui você consegue ver uma tomografia que você vê um rim normal, tem um cisto aqui e o outro rim que está grande, aumentado de tamanho. Aqui você vê um rim que está normal e o outro cheio de cisto. Aqui você vê uma parte do rim normal, uma parte com cisto e a outra cheia de cisto. Aqui você vê cistão com rinzinho, rim, cistão. Aqui você vê um rim grande com cisto, a tomografia. É que você não vê rim. É uma atrofia aqui. É como se só tivesse um rim essa pessoa. E aqui um rim pequenininho, mas cheio de cistinhos aqui, até exofíticos. Essa apresentação atípica. Cerca de 5% dos pacientes com DRPAD têm apresentação atípica. E isso aqui causa várias discussões. Várias discussões. O Derek, que estava na semana passada no ambulatório, presenciou uma dessas discussões. Então, vocês que vão passar com a gente no ambulatório vão ver também, tá bom? Beleza, Daniel. E a progressão agora, como é que faz? Em relação à progressão, a gente tem que ficar desperto nisso daqui. Ó. Se você for olhar uma pessoa de 40 anos com DRPAD, na maior parte das vezes ela vai ter a taxa de filtração glomerular estimada normal. Por quê? Porque a creatinina não muda muito nesse tempo. Mas, ó, o cisto continua formando e o cisto continua crescendo. E se você for olhar a imagem, vai aumentando, aumentando, aumentando. Chega num determinado momento que tem tanta fibrose e tanta inflamação que o paciente começa a perder função rápida. E é isso que todo mundo tem que ficar atento em relação à progressão dessa doença. Por isso que o melhor biomarcador que foi descoberto até agora no rim policístico é o volume, é a imagem. Por isso que é tão importante a gente tentar fechar, juntamente com o pessoal da radiologia, né, juntar forças para a gente estudar cada vez mais isso. Porque a gente viu que os pacientes, quando vão aumentando o volume, eles podem ter um prejuízo lá na frente. Né? E então, o HTKV, ou volume renal total, ajustado para a idade, porque assim, um rim de 30 centímetros é diferente de uma pessoa de 1,90 e é diferente de uma pessoa de 1,30. 1,50 de tamanho, entendeu? Então, o HTKV é o melhor biomarcador prognóstico. E como que a gente faz? Agora, eu pedi para o Davi colocar esse link no chat para vocês pegarem e terem, para poder estudar, né? E ficar mexendo depois, para poder entender também, aprender. Essa é a classificação da Mayo Clinic. Eu preciso falar que quando vocês entrarem, vocês vão ter uma parte de aceitar ou não. É um site, tá? Um aplicativo que é feito no site direto da Mayo Clinic. Antes de aceitar, faça o favor, leia tudo. É importante. Leia tudo o que está escrito lá. Porque esse aplicativo não é usado na prática clínica, tá? Esse aplicativo ele é usado como um preditor para o médico que está acompanhando o paciente, para saber, para tentar classificar ele, como que ele vai evoluir para disfunção renal, e também tentar colocar ele em algumas classificações para poder fazer estudo clínico, tá certo? Então, não é validado para fazer acompanhamento ambulatorial desses pacientes, beleza? Como é que eu faço? Então, ó, por isso que a radiologia é tão importante, eles que fazem essas medidas para a gente. Gente, eu fui ver um dia a Gabriela medindo, é muito complicado, é muito complexo, dá muito trabalho medir isso daqui. Então, assim, tem que fazer o corte sagital, medir no maior diâmetro e colocar aqui. O corte coronal, medir o maior diâmetro e colocar aqui. O latro lateral e colocar aqui. De cada um desses rins. Quando colocou, vai calcular. Calculou o volume. Ótimo. Calculou, coloquei o tamanho do paciente. E a idade, eu calculo a classificação dele. E pela classificação, eu consigo definir se ele é rápido progressor ou não. E eu vou explicar na frente. Só que eu queria mostrar para vocês também a predição do futuro da taxa de filtração glomerular baseado no basal aqui, né? Então, se o paciente tem uma creatinina tal, eu já tenho o volume dele aqui, é a classificação. E eu posso prever daqui, talvez, a uns 4, 5, 6, 10 anos, como que vai estar a taxa de filtração glomerular dele. Lembrando, gente, isso daqui não é usado na prática clínica. Os pacientes, eles podem evoluir mais rápido e podem evoluir mais devagar. Mas é uma ideia que o médico que está acompanhando o paciente pode ter. Tá certo?
E o gráfico é esse daí, ó. Deixa eu tirar aqui. E o gráfico é esse daí, ó, que a Irazabal fez em 2015, para vocês verem que é uma ferramenta recente, tá certo? Eles viram que plotando todos os pacientes aqui, ó, tem 2 pacientes da classe 1A e 1B, lembrando que o 1 aqui significa que é o típico. Essa classificação só serve para aquele paciente que é típico, que é 95% dos pacientes. Então, a classificação 1B e 1A, eles são baixos progressores. Eles não progridem tão rápido assim para a disfunção renal. Mas o 1C, 1D e 1E progridem. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Se eu pegar um paciente com 30 anos e fizer a ressonância dele, fizer o volume, e der mais ou menos aqui 800 ml, aí você já imagina, né? Classe 1D. Então, provavelmente ele vai evoluir pior. Ele vai evoluir mais rápido para a disfunção renal, porque esse rim vai crescer mais rápido. Tá certo? E aqui, cadê, Davi? Como é que eu passo? Foi. Então, aqui está mostrando mais ou menos como que esse paciente perde, né, função renal, né? Então, como que é o aumento, na verdade, do HTKV. Então, os pacientes 1C, 1D, 1E têm um aumento muito, muito rápido, de 3% até mais que 6% do HTKV por ano. Então, é um crescimento rápido. Enquanto da classe 1B e 1A não é nem tanto. Tá certo? Aqui para vocês verem na imagem como que é classificado esses pacientes. E aqui, o declínio da taxa de filtração glomerular. Lá atrás a gente falou do volume, aqui a gente está falando de taxa de filtração. Então, se vocês olharem 1A e 1B, eles progridem mais lentamente, enquanto o 1D, 1C, 1D e 1E, eles evoluem mais rapidamente para a disfunção renal. Por que isso faz sentido, Daniel? E por que vocês acham que isso pode fazer sentido? Porque não faz sentido eu colocar um paciente no estudo clínico sabendo que ele tem uma classificação que progride devagar. Talvez aquela medicação não vai fazer efeito. Talvez seja interessante colocar um paciente que progrida rápido. Então, aí sim faz sentido você fazer essa classificação para poder saber qual paciente vai entrar no estudo. Ah, beleza, Daniel. E você? Você é o nosso paciente lá no início. Você fez ultrassom, você repetiu o ultrassom. E aí, no rim direito estava 2,4, no rim esquerdo 13,5. É um rim de tamanho aumentado. E o radiologista descreveu para a gente, ó, acima de 15, mais que 15 cistos corticais. No ultrassom fica difícil para você ficar medindo direitinho, né? E também nem precisa. Nos 2 rins. E com calcificações parietais, que às vezes até confunde com litíase. E aí, o médico pediu uma ressonância, e na ressonância... Melhor ainda, né? Porque o radiologista ajudou mais a gente, ele colocou mais coisas. Ó. Ele falou que tem múltiplos cistos difusamente distribuídos, com conteúdo de baixo sinal, inferindo hemorragia, alto conteúdo proteico. Também falou dos cistos hepáticos, de aspecto simples. Então, esse paciente, você tem doença hepática também. E aqui, o tamanho dos rins direitinho para a gente conseguir fazer o cálculo. E aqui, quando você não tem o eixo sagital, o axial e o coronal, você pode colocar o mesmo tamanho dos dois, que vai dar mais ou menos a mesma coisa, tá? Que vai dar 366. Então, você está classificado em 1B, que ele seria classificado como baixo progressor. Beleza? Vamos lá, então. E o tratamento agora, né? Aperta aí o play, que a gente vai começar o tratamento agora. Tovaptan, todo mundo tá pensando Tovaptan? Calma, gente. Tovaptan é uma medicação que a gente ainda não tem disponível aqui no SUS no Brasil. É importante a gente saber que existe, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas calma. A gente tem outros objetivos no tratamento do paciente no ambulatório aqui no Brasil. Então, quais são os objetivos do tratamento? 1, progressão de doença. 2, dor. 3, rastreio. Rastreio familiar e de anormalidades extrarrenais. Aconselhamento e avaliação psicológica. De progressão da doença, a gente tem 2 principais que a gente tem que tratar. A hipertensão eu já falei bastante. Na hipertensão arterial, esses pacientes com rim policístico, aqui são as essenciais. É cerca de 45 a 55 anos que aparece com hipertensão essencial, só que os policísticos, eles aparecem com cerca de 10 a 15 anos antes dos essenciais. A gente tem que tomar cuidado com eles, porque um dos problemas cardiovasculares, né,
dos pacientes é a hipertensão, né? Os pacientes renais crônicos, eles morrem por causa cardiovascular. E quando a criança, olha que bonitinho, quando a criança tem cistos já, quando está na criança, quando está infantil, 20 a 30% delas já tem hipertensão arterial, demonstrando a importância dessas crianças acompanharem com o pediatra. O pediatra que é fundamental para poder fazer a medida da pressão arterial, fazer a puericultura dessa criança, tá certo? E aí agora a gente vai se ater um pouquinho aqui na hipertensão arterial dos nossos pacientes. Os pacientes que evoluem com hipertensão antes dos 35 anos, eles têm uma pior sobrevida renal, então por isso que a gente tem que cuidar deles. Aqui é só um perfil dos nossos pacientes lá do ambulatório, como que eles chegaram para a gente no ambulatório. Os pacientes com hipertensão arterial, abaixo de 35 anos, cerca de 16% dos pacientes apareceram lá com hipertensão arterial. É muita gente, é muita gente. Abaixo de 35 anos com hipertensão arterial é muita gente. E sem hipertensão arterial é um pouquinho mais. Mas ó, a gente tem que cuidar desses pacientes, porque no decorrer do tempo, eu ainda não tenho essa informação, mas no decorrer do tempo eles acabam evoluindo para hipertensão arterial. A gente tem que cuidar. E como que é a fisiopatologia, né? O que é mais discutido, mais estudado, é essa fisiopatologia. O cisto vai aumentando, tem um aumento do cisto, tem compressão da vasculatura renal, tem uma isquemia renal, ativação do sistema renina-angiotensina. Ativando o sistema renina-angiotensina, vai ativar vários outros mecanismos para poder aumentar a proliferação cística e a expansão, aumentar a resistência vascular e aumentar a retenção de sódio e a fibrose renal. E isso tudo vai levar a hipertensão arterial e doença renal crônica. Então, assim, é uma coisa levando a outra, uma coisa levando a outra. É importante a gente fixar o nosso tratamento aqui. Tá certo, gente? E aí a gente tem agora, já que é a evidência que vocês querem, né, que o pessoal da evidência está aí. Se vocês querem evidência, tem 2 estudos principais que a gente tem que aprender, que é o HALT-PKD. O HALT-PKD-A, que é esse daqui, ele foi um estudo lá de 2014 do New England, que avaliou cerca de 560 pacientes, que dividiu os pacientes em controle de pressão arterial mais rigorosa, que é esse daqui, e no controle padrão. E nesse controle usou ou duplo bloqueio ou um bloqueio único, tá certo? E o desfecho primário era a mudança anual do TKV. Gente, olha aqui. A gente viu lá atrás que o mecanismo fisiopatológico é a ativação do sistema renina-angiotensina. Então, para eles faziam sentido naquela época bloquear tanto com IECA como com BRA. Então, vamos lá. O que eles viram aqui? Eles viram que a taxa de crescimento total do TKV e a queda da taxa de filtração glomerular não foram afetados pelo duplo bloqueio. Ou seja, eu bloqueando só com um medicamento, tá tudo bem. Então, a partir desse estudo ficou, vamos bloquear só com um medicamento. E o controle agressivo realmente foi bom, mas foi bom naqueles pacientes que eram mais jovens e hipertensos. Porque nos pacientes mais velhos, eles tiveram mais efeitos colaterais. Então, desse estudo, a gente tira droga única e um controle mais adequado da pressão arterial. Lembrando que esse estudo aqui foi de 2014 nos pacientes sem disfunção renal, acima de 60 de taxa de filtração glomerular. E aí o pessoal falou, beleza, muito fácil você fazer nos pacientes que não tem disfunção renal. Agora faz com disfunção renal. No mesmo fascículo foi, ó. Então, esse Torres aqui, ó, não é mole não, ele já publica direto. Ele também viu a mesma coisa nos pacientes com disfunção renal, ou melhor, com taxa de filtração abaixo de 60. E o que eles viram nesse estudo? Ó, foi cerca de uns 500 pacientes, mais ou menos, com a taxa de filtração glomerular entre 25 e 60. E aí, a pressão sempre foi padrão. E eles fizeram também duplo bloqueio com bloqueio único. E o desfecho foi tempo de morte, diminuição, evolução para doença renal crônica em estágio terminal e queda de 50% da taxa de filtração glomerular basal. O que, resumindo, ele fez? Ele viu que a monoterapia foi boa para poder controlar a pressão arterial nesses pacientes e que a adição do BRA não influenciou. Então, a partir daqui, fechou. É um IECA que a gente dá de primeira escolha nesses pacientes e aí vida que segue. E a gente fazer um controle bem adequado dos pacientes jovens para poder não ter um aumento da taxa do TKV tão rápido assim. Então, em relação à hipertensão arterial, fechou, tá certo? Agora sim, a gente começa a falar do tratamento com Tolvaptan.
Tratamento tovaptan é um pouquinho diferente. Por quê? Essa droga é uma droga que atua lá naquele receptor V2 que eu falei lá na membrana basolateral, e que ela é um inibidor seletivo, ela compete com a vasopressina e, assim, basicamente, ela vai fazer com que diminua o AMP cíclico intracelular, dessa forma, impedindo que tenha proliferação celular e também impedindo que tenha uma secreção aumentada dessas células. Tá certo? Então, esse primeiro estudo que foi publicado em 2012, olha o Torres aqui, gente. Esse Torres aqui é demais. 2012, que é chamado Tempo. O Tempo 3-4. O que a Maju veio aí para poder falar da previsão do tempo? A previsão do tempo acertou? Vamos falar na frente. Eles usaram pacientes sem disfunção renal. Agora, eles falaram a mesma coisa, né, do problema do Haut. Beleza, é muito fácil você fazer o uso do tovaptan nos pacientes que não têm disfunção renal. Eu quero ver vocês fazendo no que tem disfunção renal. Beleza. O que o Torres fez? Ele foi lá e fez, porque o Torres é desses. E ele fez o Reprise. O Reprise, igual o tempo, ele avalia justamente o tovaptan nos pacientes e avalia o HTKV e também a taxa de filtração glomerular. E o que eles observaram? Que o tovaptan ele diminuiu o aumento do TKV, ou seja, esses rins cresceram mais lentamente. E também teve uma diminuição do declínio da taxa de filtração glomerular. Então, vocês entenderam que, a princípio, parece que o tovaptan é bom. Só que, gente, o tovaptan tem vários efeitos colaterais, além do custo, que era muito caro. Essa medicação ela já era liberada em outros países, como o Canadá, lá na Europa. Nos Estados Unidos não foi liberado até sair esse estudo. Em 2017, o FDA liberou e começou a fazer o uso lá nos Estados Unidos. Tá certo? Então, para vocês entenderem que não é muito simples assim. O tovaptan a gente estuda muito mais quando a gente chegar no ambulatório, porque tem vários aspectos de cada estudo que a gente tem que definir que não vai dar tempo de falar aqui. Mas entre os efeitos colaterais do tovaptan, tem poliúria, polidipsia, polaciúria, o paciente vai muito no banheiro, reclama demais aqui, ó, de sede, fadiga, aumento de transaminases, pode ter hepatotoxicidade, por isso que tem que fazer um acompanhamento bem rigoroso, bem direitinho, então, e também o custo. Então, isso tudo tem que ser levado em conta na hora da prescrição. Só que esse estudo foi muito legal, porque ele meio que extrapolou, né, pegou os dados do tempo e os dados do Reprise e viu que os pacientes que usou o tratamento, que fez o uso do tovaptan, extrapolando mais ou menos, eles tiveram uma melhor sobrevida renal, assim, vamos dizer, de 4,4 anos, se ele começou com 60 de taxa de filtração glomerular aqui, ou de 45 aqui no Reprise, teve um tardiamento, vamos dizer assim, né, de 4,5 anos para evoluir para disfunção renal em estágio terminal. Então, para quem sabe que inexoravelmente vai evoluir para doença renal crônica, talvez isso realmente seja interessante. Mas lembrando dos efeitos colaterais. Bom, gente, é isso aí, ó. Não terminou a aula ainda, mas agora vocês já sabem tudo. Se eu parasse aqui a aula, já estava excelente, porque vocês já saberiam descrever tudo aqui que estão dentro desse quadradinho. Ou você já sabe falar como que o que é uma doença renal cística, como que você confirma o diagnóstico de DRPAD, o que é uma doença típica e uma doença atípica, como que você faz o cálculo, né, para poder classificar pela Mayo Clinic, o que é rápido progressor ou não, e como que você pode indicar o tratamento para essa pessoa. Esse autor, ele até fala, se o paciente tem acima de 18 anos, uma taxa de filtração glomerular acima de 25, com um C, um D e um E na classificação na clínica Mayo, ele pode iniciar, ele até sugere iniciar o tovaptan, entendeu? Agora, os outros pacientes, a gente faz o manejo básico de todos os outros pacientes, que é o controle rigoroso da pressão, a questão da osmolaridade, beber muita água, tanto diminuir a questão de sódio, e isso tudo a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas só para vocês saberem que se eu terminasse a aula aqui, vocês já saberiam. Então, para quem começou a aula não sabendo nada, agora já sabe pelo menos um pouquinho de DRPAD. E aí eu vou falar só que não existe só tovaptan, né? A galera acha que só existe tovaptan, mas não existe. Olha aqui os inibidores de mTOR, né? Por conta daquelas vias de sinalização intracelular que a gente falou lá atrás.
Mas também esses estudos aqui, estudos com poucos pacientes ou que não demonstrou muito benefício, outras vias de sinalização que também são bloqueadas. O estudo Aladdin, que é muito famoso, que aqui a gente vai falar da somatostatina, que é aquele outro receptor que estava pertinho do receptor da vasopressina. Então, tanto o Aladdin 1 como o Aladdin 2, que é o grupo lá da Itália que fez, que parece ter um benefício, mas o tamanho, o N não era tão grande assim, mas é importante a gente saber que existe, tá? Outros estudos com estatinas, até com metformina, gente, até com metformina. Água, esse estudo aqui está sendo realizado lá com o grupo da Austrália, muito legal, porque eles estão fazendo justamente isso, definindo água, deixar em evidência mesmo com pessoas, né, não com modelos de experimental, ver com pessoas se realmente vale a pena beber muita água e se realmente tem diferença na taxa de filtração glomerular a longo prazo. Restrição calórica e proteica e perda de peso. Então, tem vários estudos em andamento. A gente falou um pouquinho da progressão da doença, tá certo? Só que a gente tem que falar também da dor. Aqui a gente já está quase terminando, tá bom, pessoal? Em relação à dor, gente, vocês imaginam um rim desse tamanho dentro de você, fazendo compressão de plexo nervoso intraabdominal, ou até mesmo distensão da cápsula do rim. E aí a gente tem que tentar diferenciar, né? Por que esse paciente está sentindo dor? Às vezes é só uma dor mecânica, que é aquilo que a gente mais vê lá no ambulatório de litíase, mas às vezes esses pacientes a gente tem que fazer um screening de depressão, tem que tentar definir se essa dor é realmente causada pela DRPAD ou não. A gente tem que entender o paciente e explicar para ele que tem medidas não farmacológicas, medidas farmacológicas, que a gente sabe quais são os steps que a gente tem que seguir, tentando evitar ao máximo os anti-inflamatórios, e também as terapias invasivas que acabam acontecendo, que a gente aqui até precisa muito da equipe da dor. A gente está tentando fazer um ajuntamento também com o grupo da dor, porque existem esses pacientes, e esses pacientes são complexos, tá? Que existe até na parte de denervação renal, se por acaso for distensão da cápsula, ou até mesmo bloqueio de plexo nervoso. Aqui, quando o paciente tem uma doença hepática muito importante também, que tem cistos gigantescos hepáticos que também causam dor, então é importante a equipe da dor estar com a gente. E também as terapias invasivas, que vai até a fenestração dos cistos, ou até mesmo nefrectomia, parcial ou total, que aí já é bem, bem agressivo. E do fígado, a mesma coisa, fenestração cística, ou até mesmo hepatectomia parcial ou transplante. Tem alguns pacientes no ambulatório que fizeram transplante hepático, porque era uma doença hepática muito, muito importante. Só que lembre, a gente tem que passar por todos esses steps primeiro para poder chegar até aqui. Em relação à dor, a gente terminou. Agora a gente vai falar um pouquinho em relação ao rastreio. Rastreio, eu vou falar principalmente do aneurisma intracraniano, que é aquele que causa maior morbidade nesses pacientes. A prevalência nos pacientes com história familiar negativa é cerca de 8 a 12%. Em comparação com história familiar positiva, é de 20 a 27%. Então, aquele paciente que tem história familiar, o risco dele ter hipertensão, aneurisma intracraniano é grande. A gente tem que rastrear, tá certo? E aí, quando fazer? Pronto. Aí a gente vai discutir o sexo dos anjos, como diz meu amigo Igor, porque cada um fala um jeito, cada um fala uma coisa, mas o que a gente tenta seguir no ambulatório se a gente tem um paciente com história familiar, esse paciente é sintomático, a gente tende a rastrear sim. E pelo menos os pacientes que chegam na primeira consulta, a gente tende a pedir para todo mundo para pelo menos ter o basal, naqueles pacientes que são, inclusive, assintomáticos, tá bom? E qual é o exame que a gente pede? Angiorressonância cerebral, pode ser sem gadolínio, tá certo? E o que fazer? Gente, desculpa, eu não sou especialista. Se tem aneurisma, eu encaminho para o neurocirurgião, porque eu acho que é ele que tem que falar o que tem que fazer. Então, assim, qual o tamanho? Se você for ver o core currículo de 2016, ele vai falar, se tiver 7 milímetros, encaminha, porque talvez tenha indicação de fazer ou uma embolização ou uma clipagem, mas, gente, não. Eu vou encaminhar para o neurocirurgião, tá bom? Isso é uma opinião pessoal.
Aqui é uma paciente que eu fico muito feliz de ter conseguido dar o diagnóstico logo. A paciente chegou no ambulatório no final do ano passado, a gente pediu o rastreio. Ela tem história familiar positiva e ela veio com essa formação aneurismática. O pessoal da Neurorádio está ajudando muito a gente também nessa questão. Com 0,9 a 0,7 centímetros. Aí você vai falar, eu não sei se é muito, não sei se é pouco, dependendo da localização, dependendo do tamanho, gente, é importante, eu acho que tem que mandar sim. A gente conseguiu encaminhar para a equipe da neurocirurgia, a neurocirurgia avaliou, fez uma angiotomografia, a paciente tem uma cirurgia agora no final do mês, eu liguei para ela hoje, tem uma cirurgia agora no final do mês, que vai fazer uma clipagem, e aí eles vão avaliar isso daqui a posteriori. Primeiro vão tratar isso para depois fazer isso. E isso é interessante. A gente descobriu isso no rastreio que a gente fez. E isso daqui é um levantamento que a gente fez no nosso ambulatório desde 2002, que cerca de 30 pacientes, 11% dos pacientes do nosso ambulatório, a gente fez a pesquisa e tem aneurisma. E todos eles com acompanhamento neurocirúrgico, né? Ou neurocirúrgico conservador ou neurocirúrgico que já fizeram intervenção, certo? Nefrolitíase, super importante também, ó, cerca de 20 a 36% dos pacientes com DRPAD tem nefrolitíase. E como os cistos lá, e como o ultrassom vê calcificação parietal, às vezes você fica na dúvida se é litíase ou se é só calcificação. Enfim, a gente precisa definir se esse paciente tem litíase ou não, tá certo? O principal cálculo formado é de ácido úrico, de 40% a 60%, que o segundo é o oxalato de cálcio. E as anormalidades urinárias prolitogênicas, já que vocês vão ter na aula, já dando um spoiler, né, da doutora Ita nas próximas semanas, então já pode tirar fotos aqui para vocês gravarem, né, as anormalidades urinárias prolitogênicas, né, que é baixo volume urinário, baixo pH urinário com baixo hormônio urinário, hipocitratúria, hiperuricosúria e hiperoxalúria. Então, os pacientes com rim policístico, eles tendem a ter isso também, né? E qual é o exame pedido? Tomografia, sem dúvida, pronto, acabou, já foi definido. O doutor José Luiz, que foi o nosso professor, né, no rim policístico, acho que vários de vocês conhecem ele, no trabalho que ele publicou, junto com a doutora Ita, ele justamente mostrou isso, né? O ultrassom é muito difícil, você acaba trocando alhos por bugalhos. Então, uma calcificação é uma litíase é uma calcificação, então você não sabe. Tomografia, lembra? Tomografia sempre. E o que fazer? A depender do tamanho do cálculo e da localização, encaminhar para a urologia, né? Para eles fazerem a avaliação e ver qual é o melhor tratamento. O nosso paciente que chega no ambulatório, então, assim, ele chega ou com uma história, ou com uma queixa típica, ou já fez uma leco, ou alguma outra coisa, ou expeliu o cálculo, cerca de 21% dos pacientes na admissão eles já apresentam. E lembrando, aqueles pacientes que têm alteração urológica, eles evoluem pior, tá bom? A gente precisa ficar de olho nesses pacientes. E a última coisa aqui, a gente vai falar um pouco do aconselhamento e avaliação psicológica. Gente, isso aqui eu coloquei na minha cabeça porque, assim, é uma experiência de 2 anos que eu estou tendo, que a gente precisa, o perfil mudou, o perfil dos pacientes com rim policístico mudou. A maior parte deles chegam para a gente por rastreio familiar. Então, eles já vêm de uma família que o pai está na diálise, que a tia já transplantou, que o avô faleceu de um aneurisma. Então, assim, a gente precisa acolher esse paciente de uma forma diferente, entendeu? Eles já sabem como que é mais ou menos a evolução da doença. Então, a gente precisa fazer um acompanhamento de perto. Esse paciente é um paciente fiel. Ele sabe que ele tem a doença até o final e ele vai continuar o acompanhamento. Não é muito bem igual o paciente da litíase que tem uma crise, tratou e foi embora, desapareceu no mundo. Não, esse paciente ele acompanha com a gente, né? É um vínculo que a gente faz muito grande. E nada mais justo do que acompanhar eles até o momento em que eles vão para a terapia renal substitutiva. Então, como todo mundo aqui é nefrologista, também sabe fazer uremia, seria muito interessante a gente acompanhasse ele até chegar ou na diálise ou no transplante. E aí é onde ele vai continuar fazendo acompanhamento com outro médico. Em relação ao aconselhamento, no passado as pessoas não sabiam que a gente tinha rim policístico e não sabia que a chance de passar para o filho era de 50%. Nossa, como assim? As chances de passar, eu não vou ter filho. Não, hoje a gente tem essa possibilidade de falar para as pessoas.
ó, se você é casado, o que o seu cônjuge acha? Você quer engravidar, não quer engravidar? Vai fazer um acompanhamento com a equipe da ginecologia obstetrícia, de alto risco, ver quais são os aconselhamentos a mais que a gente precisa fazer. Isso tudo são áreas na DRPAD que estão em voga, as pessoas estão estudando, não tem muita coisa definida. Então, isso aqui é importante todo mundo ter na cabeça que a gente precisa discutir cada vez mais. Tá? E aí você é o nosso paciente, você como fluxograma. Você como fluxograma chegou com um ultrassom com cistos renais. Foi esse aqui que ele chegou, foi assim que ele chegou. Mas o paciente pode aparecer no seu ambulatório com uma história familiar de DRPAD ou com sinais e sintomas sugestivos de DRPAD. Esse paciente aqui, aquele paciente que chega urêmico no São Paulo, por exemplo, ele não é muito comum a gente ver esse paciente chegando urêmicos lá. Por quê? Gente, o perfil mudou. Agora a gente faz rastreio, entendeu? Então, aqui, o que você vai complementar para poder tentar dar diagnóstico? Então, critérios diagnósticos pelo PEI, que o PEI é aquele cara lá que fez o ultrassom e a ressonância. Então, se a pessoa tem história familiar, calculou todos os cistos lá no ultrassom ou na ressonância, você consegue excluir o diagnóstico de DRPAD ou dar o diagnóstico de DRPAD. Em se dando o diagnóstico de DRPAD, aí você faz todo aquele outro manejo que a gente já discutiu, que é em relação ao HTKV, né, para você dar uma avaliada como que é a progressão dele, avaliar a taxa de função, a taxa de filtração glomerular, as manifestações extrarrenais, cistos hepáticos, aneurismas intracranianos, anormalidades cardíacas, com prolapsos valvares principalmente, rastreio familiar, um manejo clínico com controle rigoroso da pressão arterial, que a gente já falou bastante, restrição de sódio, estímulo à hidratação, porque quando você estimula a hidratação, você inibe a vasopressina, entendeu? Então, é quase um Tolvaptan-like, vamos dizer assim. E eu até gosto de fazer essa brincadeira no ambulatório. Assim, o Tolvaptan, lá em 2017, estava custando $400 um comprimido. Então, hoje, você tem água de graça, praticamente. Então, o que você prefere? $400 comprimido por dia ou beber muita água? Eu até gosto de fazer isso para eles entenderem um pouco a diferença. Aí você não, doutor, vamos beber água mesmo, né? Eu falei assim, isso mesmo, vamos beber água. E qual é a meta? Assim, tem alguns cálculos que se fazem, a maior parte dos estudos falam para poder chegar numa meta abaixo de 280 milosimoles por quilo na osmolaridade urinária de 24 horas. Então, se você quiser medir e quiser ter uma meta, é abaixo de 280 milosimoles por quilo na osmolaridade. Redução da cafeína, muito controverso. Por quê? Porque até um estudo que o nosso grupo fez, né, que foi em modelo experimental, a gente viu que realmente, né, a cafeína ela estimula o aumento do cisto, a progressão cística, só que quando foi feito um estudo avaliando isso nos pacientes nos clínicos, não teve tanta diferença assim, mas como a gente tem essa evidência do nosso grupo, a gente acaba orientando os pacientes para poder fazer a redução da cafeína, entendeu? A gente sabe que a gente está num país que bebe muita cafeína, mas se a gente pode orientar, a gente orienta. Os pacientes normalmente seguem, né? E aí é café, Coca-Cola, chá preto, chá mate, em homenagem ao Dr. Luiz. E restrição calórica, controle de IMC e dos níveis de colesterol. E a gente desconstruiu lá atrás, a gente reconstrói agora com o mnemônico. Então, DRPAD, D de dieta, nefrologista sem nutrição não existe, tá certo? Então, a nutrição tem que estar junto. A gente tem, graças a Deus, a gente tem uma equipe de nutrição muito boa, que é a doutora Adriana Dutra, a doutora Fernanda, que ajuda muito a gente nesse ambulatório. R de rastreios, tanto rastreio familiar, anormalidades cardiovasculares e litíase, pressão arterial, água e dor, tá certo? Se vocês saírem daqui gravando isso, para mim já está excelente. Gostaria muito de agradecer a toda a equipe, né? Esse daqui é o meu grupo de litíase, rim policístico e tubulopatias hereditárias. Aqui é a minha coordenadora do ambulatório, né, que é a doutora Ita. Aqui é o doutor José Luiz, que foi a pessoa que, desde o início, lá de 2002, abriu o ambulatório, ficou até o ano passado, ensinou praticamente todos os nefrologistas da nossa geração aí da Escola Paulista de Medicina. É um grande exemplo. Muito obrigado, professor.
e todo o grupo, tanto da área básica, gente, esse pessoal da área básica é muito bom. Eu tenho uma felicidade enorme de fazer parte desse grupo e poder aprender cada vez mais com eles. Se vocês não entenderam muito bem as vias de sinalização intracelular, você imagina eu nas aulas que a Renata dá sobre vias de sinalização intracelular. A Ana Cristina, o Igor, que me acompanha no ambulatório. Muito obrigado a todos, tá? E agora eu estou aberto a perguntas. 1 hora exata. Muito obrigado, Dani. Maravilhoso, Dani. O pessoal do grupo que tem aqui, eu estou puxando aqui no chat, o Dr. José Luiz e a doutora Ana Cristina estão online, se eles quiserem se Estão online. Opa! Gente, aí, professor, obrigado. Professor Ana, obrigado. Professor José, é uma honra. Muitos dos residentes talvez não tenham conhecido ele. Nem que seja online, é muito bom conhecer. Depois ele fala um pouquinho, ele aparece aí para todo mundo conhecer. Bom, mas enquanto isso, vamos abrir para perguntas de quem tiver dúvida. Os residentes que não quiserem perguntar para não ser visitados pelo Daniel na noite, na madrugada, para passar visita lá na UTI da clínica. Eu tenho uma pergunta. Manda, Salmito. Dani, primeiramente, parabéns. Que aula, cara. Você, como você faz, com muita perfeição, viu? Dá para ver que você preparou essa aula pensando na gente mesmo, em cada ponto de pausa. Parabéns. É muito bacana ver você nesse nível, cara. Nesse nível que a gente um dia almeja chegar. Mas a minha pergunta é a seguinte. Esses pacientes com doença renal policística autossômica, eles também têm um maior risco cardiovascular? Eu digo assim, você tem visto no ambulatório eles manifestarem essa doença nesse sentido ou não? Em relação ao risco cardiovascular, você quer dizer doença arterial coronariana? Isso, exatamente. Arritmias cardíacas? Então, Salmito, o que eu vejo muito é que eles têm hipertensão arterial, aumento de hipertrofia ventricular, né? Que é um dos principais achados nos ecocardiogramas, mas na verdade eles seguem mais ou menos a ordem dos pacientes renais crônicos no geral, entendeu? Então, eles têm, sim, alterações cardiovasculares, como a maior parte dos pacientes DRC. E, querendo ou não, por definição, o paciente com DRPAD, ele é um DRC, né? Porque ele já tem uma alteração anatômica, né? Então, é basicamente isso. Respondi a sua pergunta? Valeu, Dani. Obrigado. Valeu. Beleza, mestre. Dani, Patrícia, Daniel. Opa! Quando a gente tem história familiar, eu acho que fica fácil. A pessoa vai no consultório, especialmente, dizendo, olha, eu tenho alguém na minha família que tem policística, eu vim fazer o exame. Ou por conta de hematúria, né? Isso facilita a gente no ambulatório. Mas quando a gente não tem a história familiar, e aí eu vou na carona do Salmito, eu acho que o exame físico, ele consegue nos dar bastante pistas em relação a alguma coisa, não precisa ser só de doença policística. Então, quando a gente fala de coração, o quanto que você acha, nesses 2 anos que você está lá, que as alterações da doença policística, as mutações do colágeno da doença policística, é ela que leva a essa disfunção cardíaca, pela doença em si, ou por conta dos fatores tradicionais e não tradicionais de uma doença só. E a outra pergunta seria em relação à dislipidemia. Há 500 anos atrás, a ITA também batia muito na cabeça da gente, falava hipertensão e dislipidemia, hipertensão e dislipidemia. E lá atrás a gente nem fazia diagnóstico de fibrose hepática. Então, atualmente, como que anda essa história de dislipidemia coração e o quanto que é a doença policística que dá essa cardiopatia, por conta de valvulopatia, tudo isso, ou é a hipertensão e a forma de vida da população, que a forma de vida não está boa, e que leva essa doença cardíaca. E assim, na verdade, qual é o impacto dessa doença cardíaca nesses indivíduos que têm a doença policística? Porque o aneurisma cerebral, ok, a doença renal, ok, mas o quanto essa doença cardíaca puxa muito para baixo
esses indivíduos que têm uma doença renal crônica por doença policística? Tá. Ótima pergunta, professora. Por quê? Gente, professora Patrícia, gente, ó, obrigado, professora, pela pergunta. Mas eu vou falar aquilo que eu estou vendo em 2 anos de ambulatório. Eu realmente não vejo tanta... a minha impressão não parece que é tanto da doença policística, sabe? Então, esses pacientes que têm uma alteração de hipertrofia ventricular esquerda, não parece ser pela doença renal policística. É a minha impressão, tá certo? O que a gente sabe é que tem alguns trabalhos, tanto experimental como trabalhos clínicos, que pacientes que não têm hipertensão arterial e têm rim policístico pode ter hipertrofia ventricular. O quanto que isso é relevante clinicamente, aí eu já não sei definir, aí eu já não sei explicar. E o quanto que é pesado, assim, do rim policístico ou da hipertensão relacionada à doença renal crônica, por exemplo, qual realmente é o maior no balanço ali, né? Qual é realmente o maior preditor que leva à doença cardiovascular? Eu vejo que tem muito paciente jovem, por exemplo, que tem alteração de prolapso de válvula mitral, e eu fico acompanhando, assim, esses pacientes, eles não... Por mais que eles tenham prolapso, eu não vejo uma manifestação clínica muito relevante, sabe? Mas a gente precisa ficar de olho? Precisa. Não sei se tem alguma coisa mais lá na frente, ou talvez eu não estudei tanto para poder descobrir o que causa lá na frente. Mas essa é a impressão que eu tenho. Parece que as alterações cardiovasculares que eles têm é por conta da progressão da doença renal crônica e hipertensão arterial. Em relação à dislipidemia, eu fiz um levantamento dos pacientes do ambulatório, assim, é muito baixo o número de pacientes que chegam para a gente agora com dislipidemia. Talvez porque o perfil do paciente mudou, que chegou, porque a gente tem, tipo, a maior parte dos nossos pacientes são jovens, todos eles são de rastreio familiar, a maior parte deles. Porque justamente, né, o tempo passou e a forma de dar o diagnóstico mudou. Todo mundo é rastreado. Então, a parte de dislipidemia, a gente nem fala tanto no ambulatório assim, porque a gente pega aquele paciente que não tem dislipidemia, entendeu? Às vezes não usa nem estatina. Então, a gente acaba nem discutindo tanto sobre isso. Talvez, mas é uma coisa que eu já anotei aqui, já vou pesquisar também. Tá bom? Obrigada. De nada, professor. Obrigado pela pergunta. Dani, mais alguém? Vai. É a Érica. Vai, Eriquinha. Dani, parabéns pela aula, sou super fã. Amei. Obrigado. A minha pergunta é dentro do rastreio ainda. A cada quanto tempo que a gente repete, ou na verdade se tem a indicação, ficar repetindo o exame de imagem para rastreio de aneurisma intracraniano? E em relação ao eco também, falando das alterações cardíacas, se a gente sempre pede numa primeira avaliação, e se depois a gente tem alguma periodicidade para repetir os exames? Beleza, ótima pergunta, tá? Por que é uma ótima pergunta? Porque não tem resposta. Então, assim, se você for olhar guideline por guideline, estudo aqui, estudo ali, fica muito difícil você definir tempo, sabe? Então, assim, tem alguns lugares que falam, se o paciente tem história familiar, tem guideline que fala assim, você não vai rastrear todo mundo, proibido rastrear todo mundo. Qual o nível de evidência? 2C, 2D, 1D. Não tem evidência. Por quê? Porque depende muito da pessoa, né? Depende muito do local. E o que a gente acaba fazendo? Se a pessoa, que a maior parte dos guidelines, dos estudos, dos trabalhos falam, se a pessoa tem história familiar positiva, se a pessoa é sintomática, você tem o dever de pedir um exame que vai ser um exame diagnóstico ou quase um exame de diagnóstico, um exame de rastreio ou quase um exame diagnóstico, né? Que aí você definindo que tem um aneurisma, você vai encaminhar para o neurocirurgião e ele vai avaliar, certo? Agora, se o paciente não tem gente que fala de fazer acompanhamento com angiorressonância de 3 em 3 anos, de 5 a 5 anos, então depende muito de onde que você vai estudar, entendeu? Então, a princípio, como que a gente faz
o rastreio no nosso ambulatório. A gente faz o seguinte, nós somos um centro também de pesquisa, então a gente tem um acesso um pouco mais fácil, né, à ressonância, a gente sabe disso, que não é todo mundo que tem o privilégio de ter o que a gente tem, mas a gente tem, por exemplo, daqueles 30 pacientes que eu mostrei lá atrás, 2 deles, um com 20 anos e um outro com 18 anos, eles já descobriram aneurisma e já começaram a fazer acompanhamento. E eu tenho uma coisa na minha cabeça que, se o paciente descobre antecipadamente, talvez tenha um cuidado maior sobre a hipertensão arterial e até mesmo um cuidado maior em relação ao tratamento específico, entendeu? Mas não tem definido como que é feito o rastreio. Cada paciente é um paciente diferente, com mutações diferentes que a gente também não sabe, entendeu? Então, mas se for para poder rastrear, rastreia aquelas pessoas que têm história familiar e que são sintomáticos. Quando você estiver lá no interior ou quando a pessoa precisar pagar, né, porque a gente sabe que é caro a ressonância. Em relação ao ecocardiograma, eu também fico assim com um pouquinho de pé atrás em fazer para todo mundo que é muito jovem, porque eles não vão ter tantas alterações assim. Então, os pacientes que são mais velhos, com um bom exame físico feito, com um sopro, talvez, aí sim você tem indicação de paciente com hipertensão arterial, aqueles pacientes mais jovens, aí sim você pede um ecocardiograma para poder avaliar justamente a anatomia desse coração, como que esse coração está. E também fazer o acompanhamento, como que o seu tratamento vai definir, né, o coração desse paciente. Então, a gente não tem definido quanto tempo que a gente repete. A gente pede o primeiro exame, né? E se o paciente tiver algum sintoma lá na frente, alguma alteração mais específica da parte cardiovascular, a gente pode até repetir, mas a gente não repete de rotina. A gente só repete se for sintomático. O ecocardiograma. Tá bom? Tá certo, Dani. Obrigada. Nada. Dani, vou ler umas perguntas da plateia, tá? Tá bom. Beleza. O fã número 1 do Dani pergunta: Dani, qual a frequência de ITU nesses pacientes? Alguma particularidade no tratamento? A frequência eu não vou saber te falar com detalhes qual é o número, tá? Eu vou falar aquilo que a gente vê no ambulatório, tá bom, gente? Nosso ambulatório é um ambulatório específico dessa doença e a gente não vê com frequência muita infecção urinária. E olha que a gente pede urina 1 e urocultura para quase todo mundo quando vai fazer o início do acompanhamento para a gente, e a gente não vê tanto. E até mesmo sintomático, os pacientes não são. Eu acabo vendo, foi até uma questão que eu converso com o pessoal do meu grupo. Por quê? Porque a gente não vê tanto isso no nosso ambulatório. Aí eu não sei se o nosso ambulatório é enviesado ou alguma outra coisa. Mas na literatura é demonstrado que esses pacientes têm é bem mais aumentado em relação à infecção urinária. A gente tem que monitorizar, porque pode virar pielonefrite. Virando pielonefrite ou cisto infectado, o tratamento é diferenciado. Você tem que fazer um antibiótico por um tempo maior, talvez uma quinolona que vai agir lá dentro do cisto. E você tem que fazer um acompanhamento, porque às vezes tem que fazer nefrectomia, ou nefrectomia parcial, ou total. O pessoal da equipe da cirurgia tem que estar junto. Mas é basicamente isso. No nosso ambulatório, a frequência de infecção urinária, eu não vejo tanto assim nos últimos 2 anos, pelo menos que é o que eu estou acompanhando. Tá bom? Fã número 1, que eu não sei quem é. Eu também não sei, mas acho que foi. Tem mais uma aqui, peraí. Essa pessoa não sei quem é, não está se identificando. Como medir a osmolaridade urinária na prática clínica é difícil de conseguir? Estimular o consumo de água é ideal. Quanto de água? Exatamente. Ótima pergunta. Excelente pergunta. Tem um estudo chamado DRINK. Olha o nome, gente. Então, a gente já falou lá do PREVENT, né, que é um estudo que está sendo feito, né, e tem o DRINK, que já saiu, que é justamente para poder tentar avaliar se a água é realmente um bom preditor, um bom tratamento para esses pacientes, porque teoricamente inibe mesmo, né, a vasopressina. Enfim, a gente estimula os pacientes a beberem de 2,5 litros a 3 litros de água. Lembra, gente, que a água, nesse caso, é como se fosse um tratamento.
Então, a gente tem que estimular mesmo a beber bastante água. Quase pegar uma receita e escrever 200 ml de 3 em 3 horas, 400 ml de 4 em 4 horas, sei lá. Só que o problema disso, o paciente ele dorme, né? E aí o paciente dorme, fica acordando toda a vida. É muito difícil. Às vezes, a questão de aderência pega nisso, porque o paciente ele tem muito efeito colateral. Mesmo, assim, com tolvaptan tem efeito colateral com a água também, se você bebe bastante. Mas a gente, basicamente, estimula o paciente a beber 2,5 litros a 2,5 litros a 3 litros de água, que é basicamente, no cálculo que é feito na osmolaridade, é o que dá abaixo de 280, tá bom? É difícil fazer esse cálculo, tá? Mas é basicamente 2,5 litros a 3 litros. Lembrando, gente, aqueles pacientes que têm função renal normal. Aqueles pacientes que têm disfunção renal já, você tem que ir pesando devagar. Não vai ficar dando água para todo mundo que tem um clearance de uma taxa de filtração de 25, por exemplo, né? Você não vai diminuir a progressão da doença desse paciente. Ele já está com rim grande, entendeu? Então, basicamente, você tem que definir isso para aquelas pessoas que são mais precoces, né? Que os cistos não são tão largos assim, não são tão grandes assim. Certo. Tem mais uma aqui, que é uma que eu também queria complementar. Com quantos anos rastrear filho de paciente com DRPAD e com que frequência? Essa é uma das coisas que eu acho que nem todo mundo aqui vai trabalhar num ambulatório de policístico, mas todo mundo aqui vai trabalhar numa diálise e alguém um dia vai te perguntar isso. Bem na diálise, né? Às vezes no ambulatório. Ambulatório, em qualquer lugar. Alguém vai te perguntar isso. E meu filho, como é que ele vai ter? Como é que é? Que idade que eu começo? Como é que vai ser? Gente, tem uma paciente no ambulatório que ela faz... O paciente, o filho dela tem 2 anos e já tem 3 ultrassons. Tá? 2 anos. Então, gente, vamos lá. A gente tem que tentar definir algumas coisas. Qual é o objetivo de fazer o diagnóstico dessa pessoa? Se o objetivo é fazer o acompanhamento, e a gente definindo qual é o acompanhamento, ou seja, a gente falou lá, progressão, hipertensão arterial, dor, isso, aquilo, outro. Então, a gente vai definir algumas coisas. Isso não tem na literatura, é muito controverso, não tem diretriz, tá? Respondendo a pergunta, não tem diretriz. Agora, falando o que a gente faz. Como todos os estudos que fizeram tolvaptan usaram pacientes acima de 18 anos, né? E se fosse ter algum benefício específico para acompanhar com nefrologista adulto, o paciente tem acima de 18 anos, então nada melhor do que fazer o exame de rastreio acima de 18 anos. Se o paciente ele é abaixo de 18 anos, que tem que acompanhar com pediatra, né, por definição, não sei se mudou a definição de pediatria, mas até onde eu sabia era até 18 anos. Talvez mudou. Mas a criança ela tem que acompanhar com o pediatra. Se tiver alguma alteração no exame da criança que faça com que ele peça o exame, que seja um exame diagnóstico, aí sim vale a pena pedir para a criança, entendeu? Então, assim, não tem critério, não tem diretriz que fale quanto tempo tem que fazer ultrassom de criança. Normalmente, os pais que pedem, né? E aí, eu vou colocar aqui para vocês, é uma problemática. Você tem 12 anos de idade, você fez um exame que a sua mãe pediu, eu não sei como que vai ser a minha adolescência, em qual contexto que eu estou inserido, em qual contexto que eu vou crescer. E eu cresço com esse estigma de pessoa com rim policístico. Então, tem criança, tem adolescente que acompanha com a gente lá no ambulatório, por conta dos pais, que estão de boa mesmo. Assim, tá vivendo a vida normal, não sente nada, o rim dele tá pequenininho ainda, não cresceu tanto. Mas tem outros que têm uma alteração psicológica muito importante. E eu falo isso porque a gente tem exemplos para poder falar, entendeu? Eu não estou falando isso de estudo, estou falando isso de não beira-leito, beira cadeira, né? Que é lá no ambulatório. De paciente que parou tudo porque descobriu que tinha. Parou faculdade, parou de dançar, porque sentia dor, porque não queria fazer isso, ficou depressiva. A gente precisou fazer um acompanhamento com a psicologia junto para poder fazer com que essa pessoa vivesse. Ela tem 18 anos. Então, assim, é muito difícil essa discussão. Tá bom, pessoal? Mas se tem hipertensão arterial, pediatra vai tratar a hipertensão. É isso aí. Se tiver complicação, a gente vai descobrir que tem complicação. E aí a gente vai tratar. Tá bom? É isso. Ô, Daniel, só para acrescentar, eu acho que é a mesma coisa quando sai
teste de Alzheimer, eu não vou querer fazer, vou querer saber que eu vou ter Alzheimer, sendo que não tem tratamento, então isso é uma coisa importante. A urina 1, fala para mim, 100% de quem tem doença renal policística tem hematúria? Não. Não. Aqueles pacientes inclusive os pacientes com hematúria microscópica, que eles continuam tendo hematúria microscópica, né, no acompanhamento, eles também progridem pior. Então, tanto o macroscópico como aquele que tem hematúria microscópica tem prognóstico pior renal. Mas nem todo mundo tem hematúria microscópica também não, na urina 1. É porque nem todos os cistos também têm comunicação, né, com o túbulo, né, com a via urinária. Então, por isso que às vezes não tem. Qual a tua experiência com diálise peritoneal e doença renal policística? Eita, boa pergunta. Eu ia brincar com você, Dani. Essa aí eu tinha preparado também. Eu ia brincar no começo da aula que... Então ele responde. A doença renal policística é quase que um dos maiores listas de FAQ, né? De perguntas frequentes, né? Um FAQ da doença renal policística é enorme. E que não tem muita resposta, né? Mas assim, no meu ambulatório de diálise peritoneal, eu tenho paciente dialisando lá de boa, tá certo? Mas a gente tem que ver, tem que ficar de olho muito no volume renal total dessa pessoa e se essa pessoa realmente vai conseguir ficar com 2 litros na cavidade. Você imagina, eu já tenho, se cada um pesa 5 quilos, vamos dizer, 4 quilos, 4, 8. 8 quilos de rim dentro da barriga. Aí você vai colocar mais 2 litros, você vai fazer ou CAPD, ou você vai fazer a DPA. Então, assim, eu tenho experiência de alguns pacientes na diálise peritoneal que estão muito bem. Às vezes a gente coloca menos volume para eles conseguirem, e tem uma adequação boa, para poder conseguir não ter tantos sintomas assim. Às vezes eles não conseguem comer porque o estômago está muito apertadinho, né? E a gente vai tentando manejar, mas eles têm um bom controle, eles têm uma boa adequação, né? Tem um bom controle metabólico, mas tem alguns pacientes que o volume renal total é muito grande. E até mesmo na implantação do TENCOF, fica mais difícil de fazer. Então, isso aí é avaliando caso a caso, juntamente com o cirurgião, para definir se realmente vale a pena fazer. Então, é isso. Eu tenho essa experiência. A senhora quer contar um pouquinho da experiência da senhora? Pode falar também. A gente aprende. Não, eu acho que é importante porque a gente não pode bloquear algo por conta de um paradigma. Então, a gente tem que quebrar paradigma, então acho que tem que analisar realmente tudo isso e ver risco e benefício. Então, infecções urinárias de repetição, cálculo junto com o rim, sangramentos e por aí vai. Então, eu acho que é isso daí mesmo, essa indicação. E aí, indo nessa linha, para um transplante doador vivo, de alguém que tem a doença policística, assintomática em relação à cefaleia, é tua opinião mesmo, porque isso não está escrito. Você acha que vale a pena fazer uma imagem cerebral indo atrás dos 11% que pode ter um AVC? Um AVE, na verdade? Eu não tenho dúvida. Faço. Com certeza. Na minha opinião, eu faço, professora. Porque o que eu vejo de paciente que não tinha absolutamente nada, e quando eu pedi o rastreio veio grande, em local não bom, então eu não posso não fazer esse excesso de zelo com aquela pessoa. Principalmente sabendo que ela vai fazer um transplante doador vivo e que provavelmente ele vai fazer uma nefrectomia pré-transplante ou talvez nem faça nefrectomia pré-transplante, né? Que é uma cirurgia grande. Então, eu não tenho dúvida que eu faria pelo menos o rastreio com a angiorressonância para avaliar se tem aneurisma sim ou não. Obrigada. Boa, Dani. Já que você falou da nefrectomia pré-transplante, é outra também, do FAQ de... Eita Deus! Do policístico. Os pacientes, por mais que você não tenha contato no ambulatório, eles estão lá sentados na cadeirinha da diálise, está programando, eles sempre perguntam, e aí, doutor, vai tirar meu rim? Vai tirar um só? Vai tirar os dois? Vai tirar um só? Vai ficar estranho esteticamente? Vai ficar um lado grande, um lado pequeno? Se vai tirar os dois antes, eu vou ter que receber transfusão, isso vai atrapalhar meu transplante? Qual que é a tua experiência? O que você já viu? O que eu já vi já no hospital aqui do rim, né? Inclusive até mudou um pouco o protocolo do Hospital do Rim, né? Pela nossa casuística mesmo. Então, aqueles pacientes que faziam nefrectomia bilateral,
ou talvez porque eles tinham uma hipertensão muito acentuada, ou talvez até mesmo pela ativação simpática, esse paciente talvez está tão excitado simpaticamente, vamos dizer assim, e aí quando você faz uma nefrectomia bilateral, de repente cai a pressão desses pacientes, eles fazem um choque, é um choque muito, muito difícil às vezes de controlar, e que não é um choque por queda de HB ou um choque por queda de volume, talvez, né, que às vezes acha. Às vezes até dando droga fica difícil de manejar. Então, assim, pela experiência que eu vi, inclusive em aulas e em alguns casos também, isso até mudou um pouco o protocolo do Hospital do Rim, né? Ele faz unilateral, é uma nefrectomia unilateral pré-transplante, para poder tentar evitar esse tipo de alteração que já foi vista em alguns pacientes. O Renato Foresta, eu acho que ele até publicou também um relato de caso muito interessante, que quando tirou o rim, acabou caindo, né, o fígado por cima da veia cava ou veia hepática, não lembro, e que fez como se fosse uma Budd Chiari, né, uma síndrome de Budd Chiari, e que eles relataram, foi lá, fizeram stent, tudo, ficou bem. Mas olha as complicações que podem acontecer, né, com a nefrectomia. Mas também a gente não pode esquecer que tem nefrectomias bilaterais que dão certo, entendeu? Agora, selecionar qual paciente que vai dar certo, qual que vai dar errado, aí a gente não sabe, né? É uma loteria mesmo, né? Fica difícil de ver. Mas o que eu sei é que no meu ambulatório tem paciente no ambulatório de diálise peritoneal, tem paciente que fez nefrectomia bilateral, transplantou bonitinho, ficou bem, top. E tem paciente que está com os 2 rins lá fazendo diálise peritoneal normal. Então tem essas experiências. Então o que eu falei é basicamente isso, né? Que eu sei. E para o R4 que vai ali às vezes no transplante que ele fez marsupialização do rim, explica só para o cara não ficar muito perdido. O que é? Então, naquele destelhamento lá de cisto, que você abre um espaço para poder conseguir colocar um rim. Você imagina um rim daquele tamanho com cistos gigantescos, aí o cirurgião ele vai lá dar uma olhada e pega e tira um pedaço, faz o destelhamento, né? Tira um pedacinho, alguns espaços de cistos lá, para poder conseguir encaixar um rim lá naquela barriga, né? Porque às vezes o rim é tão grande que não cabe. Eu não sei se vocês viram as imagens, né? Então, a Datena estava ali mostrando toda hora, pedindo imagens, e eu mostrei imagens para vocês. É muito grande, entendeu? Tem pacientes que têm rim muito grande, que ocupa a cavidade abdominal praticamente inteira. Então, às vezes precisa fazer esse destelhamento, né? Tirar um pouco desse cisto para poder encaixar um rim ali. Mais o quê? Mais alguma do FAC? Mais alguém? Policística é o FAC, é o maior FAC que tem. É porque vocês só vão ter essa aula de rim policístico, gente. É só essa aula. Aproveita porque depois é só no ambulatório. Lembrando que no ambulatório, sempre no final, a gente sempre tem discussão dos artigos, das coisas que saem. O tempo a gente discute muito, o reprise a gente discute também, route. Então, o ambulatório é legal. É legal. É legal. Eu vou aproveitar que você falou que é a única aula de policística que realmente é. A gente está programado, eu sei que está longe, mas o professor Anushik, que é um dos maiores caras, um dos maiores, geneticistas, médico nefrologia clínica e genética do Brasil, vai dar uma aula para a gente em novembro, dia 5 de novembro. Dia 5. 5 de novembro. Vocês estão vendo a minha aula ainda? Sim. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Kian et al. Cell, 1996? Sim. O professor Anushik estava lá. Então, não é para perder essa aula do professor Anushik. Ninguém perca essa aula, né? Doido de perder. Mas vai demorar ainda, 5 de novembro. Vai demorar ainda. Tá longe. Aproveite muito a do Dani, por enquanto. E antes que termine também, segunda-feira, a gente tem nas próximas 2 segundas uma dobradinha com a doutora Ita, que também... Eita! Nossa professora da disciplina, maravilhosa, excelente, toca o ambulatório de litíase, o maior nome de litíase que a gente tem, vai falar nessa dobradinha em uma aula de ATR e outra aula de litíase. Essa também imperdível, as duas. Lembra que Ita é igual pedra, viu? Ita significa pedra, então você já
Já se acostumem com essa ideia já. A aula vai ser muito boa. Ai. Beleza? Bom, mais alguém tem mais alguma pergunta? Cadê o professor José Luiz? Ai, Já saiu? deixa eu ver aqui. Daniel. Aqui. Ei, professor, Aê. aparece aí para todo mundo ver. Aparece para todo mundo ver. Eu não tô vendo ele, mas, professor, muito obrigado pela presença, viu? Ô, Daniel, parabéns. Foi uma excelente aula. Estou muito feliz de te ver aí, apresentando muita coisa que a gente discutiu junto. Então, parabéns. Foi excelente. Obrigado, viu, professor? Muito Obrigada obrigado pela mesmo. presença, professor. Oi, gente. Acabou ou tem mais? Acho que foi. Então, só para finalizar, então, tá? Eu gostaria muito, ó, vocês começaram desse jeito, assim, ó, todo mundo com cara de bravo, né? DRPAD, doença renal policística autossômica dominante, que aula estranha, e todo mundo saiu feliz porque já sabe já o que é DRPAD, como tratar. Amanhã, quando chegar no ambulatório, a Luciana já vai saber tudo já dos pacientes, já vai saber tudo, vai me falar tudo, vai me contar. E eu não podia deixar de agradecer, né, o grupinho que fez parte aí da minha residência. Eu fico muito feliz de ver Marina e ver Davi fazendo um excelente trabalho com a residência de nefrologia da Escola Paulista. Vocês estão dando um upgrade aí no nosso aprendizado. Está sendo excelente. Aqui eu tenho várias pessoas que eu amo de paixão, que eu gosto mais. Fernanda e Diegão, que foram os seus preceptores, né, no ano passado, e agora vocês dois estão aí brilhando. E eu fico muito feliz com isso. Gostaria que todos os residentes R3 e R4 vissem cada uma dessas pessoas aqui e também vissem os seus professores e os residentes que já passaram, entendeu? Todos nós aqui temos uma historinha aí na Escola Paulista de Medicina, aí na Nefro, e cada uma dessas pessoas aqui, a maior parte delas, estão fazendo algum estudo, continuaram de alguma forma, estão fazendo mestrado. Então, assim, eu deixo aqui a minha petição, talvez, ou um apelo também, né? Ou até mesmo um estímulo para vocês continuarem, né? A gente está na Universidade Federal de São Paulo, né? Bem conceituado, com pessoas brilhantes, e que eu tenho certeza que não vai faltar lugar para cada um de vocês trabalharem. E trabalho que não falta. Vocês viram aqui no Rim Policístico, tá? A porta está aberta, tem um monte de linha de pesquisa aí, ó. Cada um pode fazer o que quiser, tá bom? Então, fico muito feliz de estar aqui com todos vocês. É a realização de um sonho, realmente, estar dando essa aula para vocês aqui, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Ai, Dani, obrigada a você. Como eu já falei no começo, eu lembro, você foi uma das pessoas que mais me ajudou e ajudou a gente, e eu acho que os meninos também. E obrigada por tudo. Obrigada pela aula e por todo o apoio de sempre que você deu pra gente como R+, e dá para todo mundo da Nefro e da escola, na verdade. Se eu vi mais longe é porque eu estou sobre o ombro de gigantes. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês, tá? Até mais. Obrigada, Dani. Boa noite.